Oi, Leandro, como vai? Tudo bem? Olá, Deodato, tudo bem e você? Tudo jóia. Cara, eu gosto desse jeito de mineiro, viu? Aparentemente sossegada, aparentemente não se estressa, mas não me engana, não. Eu tenho uns irmãos lá que são assim, mas eles são umas bombas de efeito retardado, nervosos pra caramba. É assim, mineiro é assim, por dentro, na cabeça tá fervendo. Você sabe que tem o mineiro e o geraizeiro. O mineiro dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Clássico. O geraizeiro dá uma boiada para entrar na briga e segura esse geraizeiro, cara. É aquele briguento que vai para cima. Pouca gente fala do geraizeiro. Eu conheci alguns. Eu mesmo não sabia que tinha essa definição, não, mas que existe esse tipo de gente, existe sim. Você sabe quem é que disseminou esse tipo de gente, de mineiro, de definição? A Carmen Lúcia, ministra do Supremo. É Ah, mineira. é? Ela é mineira e ela fala dos mineiros e dos geraizeiros. Ok, Interessante. legal. E aí, você mora em Lavras e está concluindo o teu mestrado em São João, então é isso? Sim, sim, eu moro em Lavra, sou natural daqui. Graduei na UFLA, na Universidade Federal de Lavras, né, em filosofia. E depois, 3 anos depois, né, graduei, fui dar aula no ensino médio, tô dando aula até hoje, e fui para fazer o mestrado na área da psicologia. E aí tô terminando, espero que dando tudo certo, no dia 9 de agosto, faça a defesa da minha dissertação de mestrado na Federal de São João del Rei, que é Legal. mais ou menos 100 quilômetros daqui. Uhum. Legal, vai dar certo sim. E logo, logo você vai para o doutorado. Já está pensando no doutorado ou ainda não? Sim, sim, tô amadurecendo as ideias aí. Geralmente o pessoal sai do mestrado e já engatilha um doutorado com uma linha de pesquisa mais ou menos ligada ao mestrado. Geralmente, né? Raramente muda de área. Mas me fala uma coisa, eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar especificamente sobre a tua pesquisa. Então, Uhum. antes de chamar a vinheta, eu só queria saber qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado, sem entrar em detalhes. Depois que a gente vai conversar sobre. Qual foi o objeto? Então, né, o objeto, né, que eu trabalhei na pesquisa né, começou da filosofia, depois para a psicologia, agora vamos para a literatura. Então, o meu objeto de pesquisa é uma obra literária, um livro do Graciliano Ramos, né, o clássico graciliano da nossa literatura brasileira, chamado Angústia. Ok, mas você vai falar um pouquinho também sobre as tuas pesquisas com Freud, né? Sim, sim. Porque aí o que que acontece, né? Isso foi depois, né, durante todos esses anos, eu li esse livro, né, do Graciliano Ramos, quando eu estava na oitava série, com 14 anos, e depois, estudando Freud na graduação, meio que veio um clique, né? As coisas começaram a se encaixar, eu falei, opa, dá para falar de psicanálise através desse material aqui, né? E aí, então, é, relendo, estudando sobre psicanálise e literatura, eu falei, vamos trabalhar então o conceito de sublimação na psicanálise. E Ok, aí, né, nos próximos capítulos a gente vai ver como que isso desenrola, né? legal. Já já a gente volta, tá bom? Depois da vinheta. Ok. Ok? Como eu falei na abertura, antes da vinheta, estou conversando com o Leandro Silva, que mora em Lavras e está concluindo o mestrado na Universidade Federal de São João del Rei. Leandro, como é que é essa questão aí do narcisismo? Logo no começo eu vi lá no material que você estava conversando comigo, e tem ali um pêndulo entre o eu ideal versus o eu real. Fala um pouquinho sobre isso. Então, falo sim, com prazer. É, esse tema do narcisismo, né, é um tema bastante, eu acho assim que ele é uma das espinhas dorsais, né, do pensamento do Freud, porque
nós vamos o Freud ele vai trabalhar, né, neuroses, como que essas neuroses se articulam, né, no aparelho psíquico. E essa questão do narcisismo ele vai ser assim um ponto chave. Por quê? Porque é o seguinte, né, inicialmente, quando nós estamos lá, né, bebezinhos, né, crianças, a gente é alimentado, né, de elogio, de carinho, de cuidados, né, de toda uma sorte de afetos, né, para a nossa sobrevivência, né, porque isso é natural que aconteça, porque nós nascemos, né, desamparados, nós nascemos sem condições de desempenhar as nossas principais funções específicas, né, que é comer, que é matar a nossa sede, etc. E aí, o que acontece? Então, desde o início até uma boa parte da vida, né, nós, enquanto crianças, a gente é investido, né? A gente é investido por esse afeto, por esse elogio, por esses elogios, por esses cuidados, etc. Isso é importante, né, para que a gente construa, então, a nossa imagem, né? A nossa imagem de si mesmos. Só que aí qual que é o problema, né? O problema é que é o seguinte, a gente não é criança para a vida toda, né? A gente não fica lá na barra da saia da mãe, né? Ou da pessoa que nos cria para a vida toda, e a gente precisa enfrentar o mundo, né? Enfrentar o mundo como ele é, e a gente precisa também lidar com as outras pessoas. E aí, quando a gente começa a conviver com as outras pessoas, a gente percebe que não somos, né, aquela Sua Majestade o bebê da infância, né? A gente percebe que não é essa majestade. Ou se a gente for essa majestade bebê, todo mundo é majestade bebê também e vai dar uma briga danada para conciliar isso. Então, o que acontece a partir daí, né? A partir daí, então, a gente percebe um conflito, um embate aí entre essa imagem que nós temos de nós mesmos, esse preciosismo nosso, né? Que nós temos de nós mesmos e a questão da realidade, a questão do mundo real mesmo. E a gente vai adquirir, né, inconscientemente, alguns mecanismos para tentar lidar com isso. Alguns aí vão seguir acreditando, né, que são ainda a majestade e o bebê, né, que são melhores do que os outros, que são maiores, etc. E outros vão deslocar, né, esse narcisismo para um outro lugar. Vão deslocar esse narcisismo para outro lugar. Vão deslocar para um ideal. E o que seria esse ideal, né? Pensando assim, mais ou menos resumidamente, né? Para eu ser aquela criança amada incondicionalmente da infância, né? Para eu ser como eu era amado daquela maneira, eu preciso fazer determinadas coisas da minha vida, eu preciso atingir certos objetivos. E aí nós colocamos inconscientemente esses objetivos, esses ideais para a gente cumprir na vida. Eu tenho que ter um carro zero, eu tenho que é, ser um garanhão e pegar todo mundo, eu tenho que conquistar tal posição, enfim, são exemplos, né? Mas acaba que a gente transferiu aquele narcisismo da infância para um eu ideal. E esse eu ideal, ele né, totalmente diferente do eu da realidade, né? De quem nós somos na realidade. É um pouco problemático, né? A gente falar de eu real e de realidade na psicanálise, porque a realidade é psíquica, mas é uma realidade psíquica da fantasia. Mas, então, eu falo esse eu real justamente para a gente poder diferenciar aquilo que é esse eu mesmo e aquilo que é um ideal que a gente se propõe a cumprir, e esse ideal é muitas vezes a causa de muitas neuroses, né? Causa de muitas, de muitas neuroses psíquicas, etc., de muitos problemas aí que nós trazemos, né? E de muitas manifestações neuróticas, inclusive dos dias de hoje, que nós vemos nos dias de hoje, né? A gente pegar aí algumas coisas atuais, né? Como a síndrome de burnout, né? E é tudo mais ou menos derivado esse ideal de produtividade que muitas vezes a gente acaba fazendo parte, acaba sendo levado por essa onda, né?
Vou respirar, falei demais. Não, tá bom, tá tranquilo. Me fala uma coisa, você fez uma investigação na obra O Eu e o Isso do Freud. O que você garimpou lá? Então, essa obra também, enfim, acho que não tem nada da Freud que dá para a gente jogar fora, né? A gente aproveita tudo, excepcionalmente tudo. E principalmente assim, né? O Freud ele tem uma peculiaridade que para você falar de um conceito, você tem que falar de todos, né? Ao mesmo tempo, porque está tudo articulado, né? Então, você, para falar de um tema, você acaba passando em, sei lá, 10, 15, 20 obras dele ao mesmo tempo. E aí, é, nessa obra, o que acontece? O Freud ele faz uma reformulação, ele faz uma virada da psicanálise, dos conceitos da psicanálise. Porque até então, né, ele pensava o nosso aparelho psíquico com 3 instâncias, que eram o inconsciente, né, em primeiro lugar, o consciente e o pré-consciente. O inconsciente é ali aonde brotam, né, os nossos desejos, brotam as pulsões, né, os impulsos. A consciência, né, acho que de consciência não precisa explicar muito, a gente já tem mais ou menos noção, e o pré-consciente. O que seria o pré-consciente? Seria, então, a parte que tem acesso, né, tem uma percepção da realidade externa, e para que os conteúdos do inconsciente, que são muitas vezes desconfortáveis para a gente, cheguem à consciência, é preciso que o pré-consciente coloque ali algumas censuras nesse conteúdo. Então, para isso, né, o pré-consciente ele faz essa mediação entre aquilo que está recalcado no inconsciente e aquilo que está fora, né, na realidade externa, na consciência. Só que depois, né, depois do conceito de pulsão de morte, em 1920, depois de várias outras questões aí da obra, chega em 1923, o Freud ele sente a necessidade de reformular isso. Então, ele vai dividir 3 instâncias: eu, isso e supereu. Ou então, na tradução latina, né, id, ego e superego. O que vão ser nessas instâncias, né? A primeira coisa o primeiro que a gente pode falar é a respeito do id, ou isso, né? O que é o id? O id é onde brota os impulsos, onde brota as pulsões, né? A nossa parte instintiva, a nossa parte pulsional. Aí só que o id, ele tem uma parte dele acaba entrando em contato com o externo, acaba entrando em contato com a realidade externa. Essa parte, então, do id, acaba que fica ali tentando... tem uma parte dela e essa parte Freud vai chamar de eu, né? Ela vai tentar responder um pouco à realidade e um pouco aos impulsos internos. Então, o eu ele vai ter esse caráter aí de conciliação entre o id e a realidade externa. Só que aí não para por aí, né? Vem mais complicação por aí. O eu, então, formado a partir do id, né? Ele vai ter mais uma gradação, ele vai ter mais uma divisão ali. Essa outra parte que surge do eu, né, esse outro pedacinho aí que vai surgir do eu, que o Freud vai chamar de supereu ou de superego, ele tem uma parte que é consciente e uma parte que é inconsciente, assim como eu. A parte inconsciente dele vai ser a parte relacionada à nossa moralidade, à nossa consciência moral. Mas aí como que vai surgir essa consciência moral? De onde vem, né? Essa consciência moral ela vai ser introjetada lá da infância dos nossos pais, das pessoas que nos criaram e que passaram para nós, né, essa moralidade. Então, eu gosto de falar muito, né, de dar o exemplo
da criança, porque a criança ela não tem um super-eu, né, desenvolvido ainda. Então, a criança você precisa pegar e levar para fazer alguma coisa, né? Ou então ela vai, se não tiver algum adulto supervisionando, ela vai fazer bagunça, ela vai fazer coisa errada, né? Agora, a gente, com o super-eu desenvolvido, a gente não precisa. Mesmo sem uma supervisão de outra pessoa, a gente tem condições de se privar e falar, não, isso eu não posso fazer porque está errado. Claro que tem exceções, né? Então, é, resumindo a situação, né? Resumindo a ópera aí, né? E de parte pulsional, instintiva, eu, ou melhor, vamos super-eu. Super-eu, a parte moral, e que é ferocíssima, né? É ferocíssima. A maioria, grande maioria das pessoas que vão para o consultório, né, vão para deitar no divã, vão para poder trabalhar com essa questão, né, do imperativo do super-eu, do imperativo dessa consciência moral, né? E aí, no meio disso tudo, lá apertadinho, tentando conciliar o eu, que ele tem que conciliar a pulsão de um lado, os desejos, os impulsos internos, tem que conciliar a moralidade do outro lado, que é interno também, e tem que conciliar tudo isso com a realidade externa. Uhum. Ok. Tá tranquilo? Tá claro? Beleza, tranquilo. Fala-se muito, né, no id, ego e superego, é a parte mais conhecida do Freud. Ô, Sim. Leandro, e como é que se dá o advento do sentimento de culpa no homem primitivo em Totem e Tabu? Então, pois justamente, a gente falou, né, dessa configuração aí do id, do eu e do super-eu, lá no Totem Tabu que o Freud vai dar as bases, né, para isso tudo. Como que isso acontece, né, e por que que nós trazemos essas características até o dia de hoje. Primeiro, né, dar uma situada, ele foi publicado, né, pelo Freud em 1913, é uma obra aí muito querida, né, pelo próprio Freud. E assim, eu enxergo, né, o Totem Tabu como aquelas situações em que a gente precisa explicar as origens. Só que a gente não tem elementos para explicar essas origens. E o que que a gente faz? A gente pega, põe um mito no meio, né? E é o que a gente faz na vida, né? Muitas vezes, né? Seja na religião. Você é existencialista? Eu não sei, isso é uma bagunça. Mas eu compactuo bastante, assim, do existencialismo. Eu acho muito interessante ali o Sartre, né? Aquela questão do da existência, né? Precede a essência. É, a psicanálise tem algumas críticas, tem algumas brigas ali em relação a isso, mas se a gente for pensar, né? Pensando a nível de inconsciente, né? A nível de falando aqui a nível de clínica, por exemplo, né? Tudo que nós somos, né? Nós somos formados, seja psicamente, né? São escolhas nossas. Mesmo que sejam inconscientes, né? São escolhas nossas, né? Às vezes nós não temos controle, mas são escolhas nossas. Então, tem coisas que realmente a gente não controla, mas nós controlamos aquilo que nós podemos fazer a partir disso, né? O que eu acho bacana no existencialismo é isso aí. O que acontece, então? Então, coloca-se um mito aí para poder falar da origem, né? Resumindo, a gente estava nesse ponto. E o Freud, então, colocou esse mito aí do totemismo, né? Chamado de mito científico, né? Um mito científico. Me parece paradoxal, né? Mas, enfim. O Freud, ele pega muito, né, da antropologia da época. Era uma antropologia que não se encaixa nos dias de hoje, né? Porque é uma antropologia que classifica os povos entre evoluídos, né? Entre agora fugiu que agora as duas palavras, mas é mais ou menos isso, né? Entre evoluídos e primitivos, né? Então, essa antropologia hoje em dia não se encaixa mais. Mas aí
falando, né, do contexto da época, o que o Freud percebe? O Freud percebe que já existiam várias civilizações, né, que eram enxergadas como primitivas, mas mesmo dentro dessas civilizações existiam regras. Existiam regras, leis, etc. E a principal delas, né, além de várias outras, a principal delas era a questão da barreira do incesto. Não, às vezes era uma configuração diferente, né, da nossa. É uma configuração diferente aí de incesto. Ele conta casos, por exemplo, de que quando o genro passa em uma determinada etnia, né, quando o genro passa, a sogra tem que virar de costas, não pode ter um contato ali, né? E várias outras características aí de vários povos. E para explicar, né, o surgimento dessas leis, que acaba que são gerais, né, que existem em todas as civilizações, então ele constrói uma alegoria ali, que ele vai falar a respeito, né, do pai totêmico, da horda primitiva e do pai totêmico. E como que vai ser isso, né? Vamos imaginando ali o ser humano ali no estágio bem primitivo mesmo, né? Primitivo falando numa linguagem darwinista, né? Lá um orangotango lá todo poderoso, né? Dono da horda, um pai totêmico todo poderoso, muito severo. E então esse pai totêmico, ele era soberano e só a ele pertencia, né? A horda primitiva ali, aonde ele reinava, só a ele pertenciam as mulheres, né? Os outros, né? Os outros jovens, né? Filhos dele do sexo masculino, né? Não tinham acesso. Para eles terem acesso, eles tinham que caçar o rumo. Como a gente fala aqui em Minas Gerais, né? Caça seu rumo. Vai construir o seu lugar, né? O seu lugar na vida aí. Então, havia aí uma barreira, né? As mulheres não eram, os homens não poderiam ter acesso às mulheres, eram todas propriedades do pai totêmico. Então, já existia essa primeira barreira, que era uma barreira ali, né, do pai e tudo mais. Isso, né, obviamente, gerou mal-estar, né? Gerou um problema ali entre os filhos. Então, os filhos revoltados com tudo aquilo se organizaram, porque o pai totêmico era monstruoso, né? Era forte, monstruoso. Se organizaram, então, e conseguiram matar esse pai totêmico. E aí, né, como uma tradição da época, né, além de matar, eles comeram, cozinharam lá o pai, cozinharam, não sei, viajei aqui agora, mas comeram o pai totêmico e tudo mais, e tenho mais ainda a questão da tradição, né, se apropriaram, cada um se apropriou um pouco da força do pai, né? E aí depois surgiu um outro problema, né? Aparentemente foi uma festa com a morte do pai, mas começaram a surgir os problemas dali. O que ia acontecer agora? Porque antes tinha o pai que determinava tudo, né? E agora? O que vai acontecer? Nós vamos ter acesso às mulheres ou não vamos ter? Quem que vai mandar, quem que vai organizar, né? Então, e surgiu também a questão do remorso, porque o pai, esse pai totêmico, ele não era só horripilante, não era só monstruoso, né? Ele era pai também. Ele era pai. Tinha ali uma relação de pai e filho. Então, surgiu ali um conflito interno entre cada um deles. Então, como uma forma por causa do remorso, uma forma de respeito à memória desse pai, né? Houve ali uma conciliação. Acabou-se que a regra do incesto, né, que a princípio seria abolida, foi mantida. E surgiu então uma organização que antes ela era uma organização vertical, né? O pai lá em cima e todo mundo obedecendo lá embaixo. Essa organização passou a ser uma organização horizontal. Passou a ser uma organização horizontal ali entre os próprios filhos. Então,
a partir daí, né, dessa organização diferente, né, começaram a surgir outras vertentes, né? Começou a surgir, né, a ideia de uma civilização, a ideia de uma cultura, né? Determinadas outras instituições culturais a partir dali. A religião, por exemplo, que é um reflexo, né, dessa memória do pai, desse pai totêmico. Então, esse pai, a religião surgiu como uma forma de apaziguar esse remorso de ter matado esse pai. Então, a gente precisa adorar, a gente precisa fazer sacrifícios, oferendas a esse pai para aplacar a fúria dele, porque nós o matamos. E várias outras, né, instituições que foram surgindo a partir daí, a partir dessa nova organização. E isso vai desembocar nos temas que nós vamos falar aqui daqui a pouco, né? Que é a respeito da culpa. Não, você perguntou da culpa agora, né? E aí, o que isso tem a ver com a culpa, né? A culpa, ela entra justamente a partir desse assassinato do pai totêmico. Mas aí a gente pode pensar, né? Mas por que nós nos sentimos culpados? Será que nós nos sentimos culpados até hoje só por causa do assassinato desse pai totêmico? Né? Será que é só por isso? Por quê? Por que nós até hoje, né, nos sentimos, temos essa culpa original? Falando até em termos de cristianismo, né? Por que nós nascemos com esse pecado original, né? Vamos falar sobre essa questão da culpa prévia. Uhum. E você foi buscar no Dostoiévski essa questão da culpa prévia ao próprio crime? Tá estritamente relacionado a isso aí que a gente está falando aqui. Como é que foi essa relação? E aí, só fechando essa parte, né, do Totem Tabu, como que isso, né, esse sentimento de culpa, ele vai se renovar em nós, em cada um de nós? É através, né, do famigerado, que todo mundo já ouviu falar, através do complexo de Édipo, né? A gente repete essa culpabilidade aí através do Édipo, né, pelos nossos desejos, nossa rivalidade com esse pai, né, e esses nossos desejos em relação à mãe, né? Pai e mãe aqui a gente entende que é muito genérico, né? Essa definição de pai e mãe é muito genérica. Não quer dizer homem, mulher, pais e mães biológicos, né? Isso é muito amplo. Mas a gente renova, né, essa estrutura, digamos assim, essa estrutura culposa, né, que existe em todos nós, no Édipo. Nessa rivalidade e nesse remorso, né, em relação ao pai, porque nós inconscientemente queremos ocupar o lugar dele, né, junto à mãe, né, lá no complexo de Édipo. Mas vamos lá, então. Leandro, vou fazer um parênteses, vou pedir para você não comentar. São os parênteses que de vez em quando eu coloco, eu fecho, e para não sair da espinha dorsal, eu peço para não comentar. Uhum. Você falou de Agostinho de Hipona. Não, quem falou de Agostinho de Hipona foi um outro rapaz aí que eu estava conversando, mas Agostinho de Hipona, eles dizem que ele tinha uma relação edipiana com a mãe dele. Fecha parênteses, isso é para conversa de boteco. Tá bom, eu fiquei lembrando de uma outra situação aqui, de uma outra questão do Agostinho, que é a questão você pediu para não comentar, mas eu estou comentando, né? Que é a questão da inveja, né? O Agostinho tem uma parte em que ele fala da inveja, né? Agostinho é muito vasto, muito vasto. Mas quem sabe, em outro momento a gente volta a conversar sobre ele. Vamos voltar lá no sentimento de culpa prévia, né? Isso, vamos para o Dostoiévski. O que tem a ver o Dostoiévski com isso, né? Na Você verdade, leu assim, bastante, você leu vários livros do Dostoiévski ou focou em um só? na verdade é o seguinte, eu comecei lendo um pouco a respeito do Crime e Castigo, estou lendo o Memórias do Subsolo, que é também, né, um dos mais falados, acho que depois do Crime e Castigo e dos Irmãos Karamazov, né?
Memórias do Subsolo foram escritas, se não me engano, na Sibéria. Sim, é um texto assim maravilhoso e muito freudiano o texto, e muito também relacionado com a angústia do Graciliano, que a gente vai falar daqui a pouco. E impactado pelo cristianismo. Sim, justamente. Mas o foco dessa questão do Dostoiévski aí é a questão de uma análise que o Freud faz da vida pessoal do autor mesmo, sabe? Tem uma obra do Freud, se eu não me engano, acho que em 1917, depois, se estiver errado, alguém me corrige aí, em que ele faz uma análise do Dostoiévski, e aí ele fala essa questão, a obra chama Alguns Tipos de Caráter Encontrados na Teoria Psicanalítica, na Clínica Psicanalítica. E aí ele analisa, no início, na primeira parte, ele analisa aquelas pessoas que se arruinam, né, após um êxito. Por exemplo, você chegou num determinado ponto que você sonhava muito, quando chegou ali, deu errado e não conseguiu nem tomar posse daquilo que você queria. E aí, o outro, ele fala dos criminosos em consequência do sentimento de culpa, e tem o texto que ele chama de Dostoiévski, o parricídio. E aí, o que acontece? Se eu só beber mais água aqui. O Freud, ele conta a história de que o Dostoiévski, ele era um cara compulsivo em jogar, compulsivo no jogo. E como que funcionava isso, né? Como que estava relacionado, inclusive, à literatura dele, à escrita dele. Porque o Dostoiévski, ele ia jogar, né? Passava a noite toda jogando, jogava, gastava tudo, ficava se lamentando, e aí ficava um tempo depois se lamentando. Depois dessas lamentações, aí que vinha a produção, que vinha a produção literária. E aí produzia literária, ia produzindo, escrevia e tudo mais. Passava um tempo, ia jogar de novo, né? E começava a lamentação e depois vinha a produção literária. Eram ciclos que se repetiam. Sim, eram ciclos que se repetiam. E aí começou a se pensar, mas será que a questão é o jogo, né? Por que ele vai lá, já que ele vai se lamentar, já que ele vai se sentir culpado, por que ele vai jogar? Né? Por que ele vai lá jogar e vai perder tudo? Né? Fica aí a primeira inquietação a respeito do assunto. Né? E por que, né, que ele só consegue produzir depois de ir lá e perder, né, e sair com a mão na frente e outra atrás, né? Por que acontece isso? Né? Fica essa inquietação, fica esse ponto. Aí falando dos criminosos em consequência de culpa, ele vai tratar disso também. Em vários casos de que as pessoas eram acometidas de crises de angústia, né, de grandes crises, e crises, neuroses, etc. E essas pessoas cometeram crimes, né, cometeram determinado crime aí, e aí quando elas cometeram crime, foram presas, foram punidas, foram lá para a cadeia, a crise de angústia passou. A crise de angústia passou. E aí o Freud, ele começa a pensar sobre isso. Será que a origem, né, da culpa ela está no crime ou é uma culpa anterior ao crime? É uma culpa anterior, inclusive que motiva, né? Porque se você, por exemplo, comete um crime, você tem esse sentimento de culpa anterior, todos nós temos, né? Em determinada medida. Você cometer um crime realmente, né? Você ir lá para ser punido, você, de uma certa forma, você dá nome para isso, né? Você dá legitimidade, você encaixa, né? Uma coisa na outra. Porque até então, essa culpa, ela fica aí perdida. Ela gera angústia por isso, né? Porque ela fica perdida, ela não está ligada a algo,
dentro da nossa, da nossa psique, né? E aí, quando alguém vai lá e comete o crime, é justamente isso. Há esse encaixe, essa ligação. Um outro caso, por exemplo, é quando a gente vai analisar aquelas pessoas revolucionárias, pessoas que grandes líderes, pessoas que encabeçam aí determinadas causas, ou pessoas, por exemplo, que encabeçam aí alguma atitude aí. Vamos pegar aí o criminoso em geral, por exemplo, tem uma pessoa que, vamos lá, tem um ditador, né, que precisa, que ninguém daquela nação está aguentando, e aí vai alguém, um revolucionário que vai lá e mata esse ditador, né? O Freud vai falar dessa questão que esse criminoso aí que foi lá cometer esse ato revolucionário, ele assumiu para si uma culpa que era de todo mundo. Ele tomou para si mesmo essa causa. O sentimento de culpa dele era tão grande que ele assumiu essa demanda que era de todo mundo. E, né, deu um destino para essa culpa. Então, o crime e a punição acabam sendo uma forma de aplacar essa angústia dessa culpa anterior, né, que está ali no Édipo, está ali no Totem Tabu, vem desde o Totem Tabu que a gente acabou de falar. Ok. Leandro, e você buscou uma aproximação através do Freud, da psicologia com a literatura. Queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse também da validação científica do método que você utilizou no teu mestrado. Sim. Então, vamos lá, né? Essa questão da psicologia da literatura, né, da psicanálise da literatura, ela assim, é uma vertente, né, é uma vertente de estudo que, a princípio, quando eu comecei a estudar, eu achei que, falei, gente, isso aqui não vai funcionar, mas tem muita coisa publicada, tem muita coisa E o que seu relacionada a isso. orientador falou? Você falou isso para ele, que você poderia se perder? Que a função do orientador é trabalhar essa questão, né? Trazer o orientando para o centro. Sim, sim. Mas o meu orientador, né, o meu orientador, pelo contrário, ele me encorajou nessa vertente aí. O Pedro Ele Sobrinho Laureano desafiou você, né? desafiou. Dar um abraço para ele. Pedro, ele chama Pedro, da UFSJ. Como é o nome dele todo? Pedro Sobrinho Laureano. Okay. E aí, o que acontece? Eu estava muito indeciso, porque na graduação eu trabalhei o tema da religião na psicanálise, que está muito relacionado ao Totem Tabu, né, que eu acabei de falar. E aí, depois, né, eu fiquei 3 anos fora da academia, fui trabalhar, e aí, justamente, para o mestrado, eu falei, vou arriscar mandar esse projeto com a literatura aqui. E aí algumas pessoas falaram assim, não manda não, tira essa literatura, manda só psicanálise que é mais garantido. Deixa eu fazer mais um parênteses aí. Assim, meu canal tem menos de um ano. As primeiras entrevistas eram 2 teólogos que fizeram mestrado, um fez mestrado e o outro fez mestrado e doutorado em filosofia, e ambos buscaram um diálogo entre a teologia e a literatura. O primeiro da teologia com a literatura do Dostoiévski e o segundo, um diálogo entre a literatura do Guimarães Rosa e a teologia. Extremamente interessante. Depois eu vou te mandar o link das 2 entrevistas aí. Manda, que eu quero ver. Inclusive, tecnicamente, eu estava começando o canal, tecnicamente tem alguns probleminhas, mas é muito interessante. Mas vamos voltar aqui. Aí você se lançou nessa busca da conexão entre a psicologia e a literatura. Isso. Então, muitos então falando, porque era para eu tirar a literatura, eu falei, não, eu vou assim mesmo. Se não der, eu tento no próximo edital e a gente vê o que dá.
E aí, meu orientador, né, primeiro eu fui sabatinado, né, no dia da entrevista, mas por quê? Primeiro, por quê? Porque você veio da filosofia, o que você está fazendo aqui, né? Aqui na psicologia. E se você está aqui na psicologia, por que a literatura? Né? Oh, Fui, legal, muito interessante. fui sabatinado lá, e aí o meu orientador pegou, né? Pegou o meu projeto de pesquisa, e aí eu comentei essa situação com ele. Falei assim, a galera estava me recomendando para não colocar Como o pé fala em na Minas, vida. não mexe com isso, não. Justamente. Leandro, Ah, você colocou na mesa, nesse anteprojeto, Dostoiévski e Graciliano Ramos? sim. Ah, muito interessante, cara. Corajoso, Doido, né? corajoso e interessante. E eu me Sim. lembrei, quando a gente começou a conversar sobre essas tuas pesquisas, Graciliano Ramos, Angústia, né? Pô, me veio à mente lá, eu li quando eu era adolescente e eu achei muito interessante a tua abordagem. Mas então, e aí, como é que se deu isso aí? Aí o meu orientador disse para mim, falou assim, olha, se você tivesse tirado a literatura, eu não tinha pegado teu projeto. Eu falei, olha, gente. Ele deu a entender que seria mais do mesmo. Sim, justamente. É, E aí, então, né, o que acontece? Aí tem o livro A Obra Angústia, né, que eu acho que nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas veio o problema de estabelecer justamente essa ponte, né, que aí acho que entra a questão do método, né, que é essa ponte aí entre a psicanálise e a literatura, né, entre a psicanálise e a escrita. Por quê, né? Primeiro, por que analisar um personagem literário, né? O que uma obra escrita, né, uma obra literária pode fornecer para um psicanalista, né, para um estudo de psicanálise. E aí eu comecei a aprofundar nisso aí. E aí eu fui percebendo várias questões aí, né? Voltei lá na Grécia Antiga. É, falando das famosas tragédias literárias, né? Édipo Rei, que o Freud inclusive usou, né, para poder falar do complexo de Édipo, né, que é central na psicanálise freudiana. Édipo Rei, Antígona, né, e várias outras aí. O que acontece? O que acontecia? Como que funcionava essa questão? Primeiro, a tragédia grega, né, ela era expressão, né, da civilização grega. Haviam os deuses em cada ilha grega, né, tinham seus deuses específicos, e esses deuses, no caso de Atenas, por exemplo, né, o deus específico era Apolo, né, e o Apolo ele era o deus ali da polidez, né, era o deus da como que eu posso dizer, da ordem, né, então, né, a questão do método, né, da validação da pesquisa. Então, eu fui buscar, né, lá atrás, na Grécia, na tragédia grega, essa questão, né, para tentar responder essa questão. Por quê? Por que que a gente, que o escritor, né, que a escrita literária pode contribuir para a psicanálise, para uma análise psicanalítica, né, para uma pesquisa em psicanálise? Então, cheguei lá atrás na tragédia grega, né? A tragédia grega era, então, uma expressão, né, do povo naquela época, né? E o que a tragédia grega ali mostrava, né? O que acontecia ali? Primeiro, a gente tinha uma transição, né? Uma transição de mentalidade, uma mudança de mentalidade. Por quê? A gente tinha uma mentalidade, né, anterior, que era uma mentalidade em que havia, né, como é que eu posso dizer, falando de aristocracia, né, falando de aristocracia aí, a gente tinha, então, em cada grupo, em cada cidade, em cada ilha grega, a gente tinha reis, né, tinha príncipes, tinham, enfim, determinados títulos, determinados lugares ocupados que eram vistos de forma ilustre, né, pelas pessoas e ocupavam um lugar diferente dos outros.
Um exemplo disso, né, na tragédia do Édipo Rei, né, é o Laio, que era rei de Tebas, o Pólibo, que era rei de Corinto, etc. E tinha toda uma questão ali de honra, né, tinha uma questão ali de maneira de ser, de se posicionar. Tinha uma lei, essa lei, né, da Grécia, antes do período democrático, era uma lei totalmente diferente, né, do jurídico, né, que nós temos hoje. Então, por exemplo, qual que foi a grande briga, né, ali do Édipo, né? A grande briga foi que ele estava na carruagem dele enquanto príncipe de Corinto, né? Porque ele foi adotado por Pólibo, rei de Corinto, e a carruagem dele chegou e encontrou com a carruagem do Laio, que ele não sabia que era o pai dele, né? E ali um não podia sair do lugar para o outro passar, não. Um não podia dar uma beiradinha, né? A gíria mineira, um não podia dar uma beiradinha para o outro passar, não. Era uma questão de honra, os dois eram da realeza e aquilo tinha que ser resolvido na base da espada, né? Então, tinha essa questão aí que era muito forte, né? Essa lei do olho por olho, dente por dente, né? Do sangue, né? Que era uma tradição da época. E isso muda, né? A Grécia passa por uma transição democrática, né? Uma transição jurídica. Então, né? Não é mais tolerado incesto, né? Não é mais tolerado o assassinato e outras coisas mais, né? Surgem as leis da polis grega, as leis da polis grega. Então, o que é a tragédia grega? A tragédia grega são histórias, né, que vários aí escritores da época, né, célebres da época, fizeram, né, contando como essas pessoas que eram da realeza se consideravam, né, diferentes, melhores, né, que podiam fazer e acontecer anteriormente, para manter a honra delas, acabaram se dando mal, tentando manter essa visão de mundo, né? Que na verdade a cidade, né, as leis da cidade eram outras. Então, quando o imperador lá, o Pisístrato, né, ele institui no dia específico de comemoração a Dionísio, né, de louvor a Dionísio, aí, a apresentação da tragédia de Édipo Rei, por exemplo, ou então de Antígona, né, e outras tragédias para exibição para a cidade inteira ver, inclusive o governo pagava o ingresso para quem não podia, né? Era para mostrar que aí eles vendo lá que o herói, né, acabava se dando mal, ele ficava no conflito. O que eu faço? Eu dou lugar para ele passar, né? Eu dou lugar para outra carruagem passar, ou eu mantenho a minha honra pessoal, né? A honra da minha linhagem, né? Então, o herói o herói trágico, ele é alguém cindido, fraturado, dividido entre a sua relação com a lei, né? E os seus próprios desejos. Eu realizo o meu desejo de matar o pai e casar com a minha mãe, ou eu não faço isso, eu cumpro a lei, não faço, dou um jeito aí de fugir, né? O Édipo ele foge, para que isso não aconteça. E contando essa história lá no teatro grego, a população, e vê que o herói cai em infortúnio, né? Por não ter cumprido a lei, a população se compadece. A população se compadece. Isso que o Aristóteles vai chamar de catarse, né? Ela se coloca no lugar lá desse herói grego, esse herói trágico, e se compadece. Ao mesmo tempo que a população se compadece, ela acende uma lâmpada. Opa! Para viver na sociedade, para viver na cidade, eu não posso fazer isso, né? Tem um outro papel aí educativo da tragédia. E o que isso tem a ver com a psicanálise? Primeira questão da catarse, primeiro essa questão aí, e essa questão educativa, mas o mais importante é o seguinte, esse herói trágico que é veiculado na tragédia grega, esse herói fraturado entre os seus desejos e a lei, ele é a expressão de nós próprios seres humanos, né?
nós somos divididos, nós somos fraturados, nós somos cindidos entre os nossos desejos, nossos impulsos e a lei, né? Seja essa lei. Lei aqui, eu não digo só em questão de lei jurídica, não, né? Seja em questão de lei moral, seja em questão da nossa consciência, enfim, seja a questão, né? É mais amplo do que isso, né? É muito mais amplo do que isso. Então, desde lá essa época, a literatura, né, ela já traz aí um protótipo da natureza humana, da consciência humana, da psique humana. E o Freud ele vai captar isso muito bem num texto de 1908, num texto de 1908 e um anterior de 1905. O de 1905 é um ensaio que ele faz a respeito de um livro publicado por um escritor que chama Uma Fantasia Gradiva, uma Fantasia Pompeana, em que ele vai retratar aí uma fantasia de um jovem que ele acredita que a amada dele está lá em Pompeia, na época da erupção do Vesúvio, que é muito interessante, mas não vou falar dela aqui, porque senão a gente vai falar só dela. E em 1908, num texto chamado O Escritor e as Fantasias, em algumas traduções vai estar o poeta e o fantasiar, em outras traduções vai ser escritores criativos e devaneios. O que o Freud percebe? O que ele fala nesse texto? Ele fala o seguinte, ele faz um comparativo aí entre a criança e o adulto. Porque a criança, ela fica o tempo todo fantasiando, nas brincadeiras, ela fantasia o mundo do adulto, o mundo da vida adulta. A criança, ela brinca que ela é motorista de ônibus, ela é motorista de caminhão, ela é isso, ela é aquilo, ela constrói uma casa, enfim, né? As crianças, a gente sabe que nós, quando crianças, a gente fantasiava ser adulto, né? Hoje em dia a gente percebe que não quer mais, não. Mas e essa fantasia da criança, né, é uma maneira de mediar essa realidade, uma correção da realidade, porque ela cria um mundo ali, todo bonito, todo perfeito. Para ela leva esse mundo a sério, né? Quando você contradiz alguma coisa que ela te conta, né, da fantasia dela, da criança, ela briga com você, né? E aí o Freud vai dizer que a gente não para de fantasiar. Mesmo a gente crescendo, a gente não para de fantasiar. Como assim, né? Como que é essa fantasia agora? A nossa fantasia já não é mais de ser adulto, mas são outros tipos de fantasias, né? Coisas aí, outras realidades aí que a gente fantasia. Isso engloba as fantasias sexuais, mas engloba todos os outros tipos de fantasias da vida toda. E então, né, o escritor, ele claro que de uma maneira disfarçada, assim como no sonho, né, porque no próprio Freud o sonho é uma realização disfarçada de um desejo, né, o escritor ele traz para o papel também essa estrutura do ser humano que todo ser humano tem, que é dividida, que é cindida. Então, e muitas vezes, né, o escritor ele fica até perplexo, né? Às vezes a gente conversando com um determinado escritor, fala, mas e isso aqui que você escreveu? Eu falo assim, nossa, isso aqui eu nunca imaginei que eu fosse escrever isso. Não sei de onde que veio isso aqui, né? Não passava pela minha cabeça escrever isso. Aí eles falam assim, isso aí é coisa que eu criei da minha cabeça, né? E tudo mais. Mas o que acontece? Ao escrever a obra, né, o escritor automaticamente ele passa para o texto, né, ele demonstra ali no texto a nossa natureza cindida, a nossa natureza de relação aí entre os nossos desejos e a lei. E isso acontece, né, na literatura, acontece nas outras modalidades de arte, enfim, acontece em tudo isso. Então, fazendo, né, esse paralelo aí, essa linha do tempo aí, desde a da Grécia Antiga, e percebendo essa relação, né, da fantasia
com a literatura, né, da fantasia, com a escrita, eu tomo isso e falo, não, então isso aí vai servir de base para minha pesquisa, né? Porque a obra lá literária que eu vou falar, né, a obra literária que eu vou pesquisar, ela é a expressão da psique de alguém, da psique de alguém, ela é a expressão da psique, né, do personagem ali que foi trabalhado na história, né? É a expressão também da psique do próprio escritor, que é o Graciliano, mas eu não falo do Graciliano, porque senão já não dá conta mais, né, de tanta coisa para falar nessa pesquisa. Mas, e a expressão também daquele contexto, porque o contexto ele entra também, né? Então, eu parto desse ponto aí. A obra literária, a arte, né, em geral, a gente pensa, às vezes parece que a arte é um campo do não sentido, né? É algo não sentido. Eu pintei determinado quadro ali, um negócio meio abstrato ali, aquilo ali é sem sentido, é criatividade, aquilo lá flui. Mas não, tem um sentido aí que é expresso pela arte. Ok. Então, Legal, rapaz. Muito interessante. Você foi buscar lá na tragédia grega para trabalhar aí as questões da psicologia, quase que psicologia aplicada. Legal. Mas me fala uma coisa. Para concluir a nossa prosa, a nossa conversa sobre as tuas pesquisas, você apresentou num congresso você fez uma apresentação que eu achei muito interessante, abordando como o ser humano ele sublima, busca a sublimação para lidar com as questões do mal. E você trabalhou com a angústia do Graciliano Ramos, não foi isso? Então, para concluir, como foi isso? pois vamos falar primeiro, né, do conceito de sublimação, né? O que vai entrar a sublimação aí em relação a isso tudo, né? Porque a gente falou de um monte de coisa. Quem está assistindo vai falar assim, nossa, esse cara é doido, né? Tá falando tanto de coisa aí. Pelo contrário, tem uma coerência e tem uma linha, assim, uma espinha dorsal muito interessante na tua pesquisa. Estamos construindo, né? Estamos construindo essa linha aí. O que acontece? O conceito de sublimação, ele é não sei, acho que nem sei se a gente pode falar que é um conceito, é uma noção, né, de sublimação do Freud, que depois outros autores vão elaborar melhor, né, o Lacan, o Laplanche, enfim. Só que nessa pesquisa eu foquei no Freud mesmo. E assim, até você tinha falado de doutorado, né, talvez aí uma possibilidade de doutorado explorar mais isso, né, essa questão aí da continuidade, né, do trabalho a respeito da sublimação. Mas o que é sublimar, né? Na química, né, quando a gente estuda lá no ensino médio, né, a Tá do sublimação é a sólido para o passagem. vapor de uma vez só. Isso, né? É algo que vai, né, do sólido daí vai para o vapor, né, para as nuvens. Sem, É sem, alto, sem, altíssimo, né? sem passar pelo estado líquido. Sem passar pelo estado líquido, e quando a gente pensa em gasoso, é algo assim, né? Gelo seco, Sublime, né? gelo seco. Justamente. Tem aí uma, uma superioridade, né? Dá um ar de superioridade. E a sublimação, o conceito de sublimação é mais ou menos isso, né? É quase metafísico. Sim, tem um quê metafísico aí, né? Eu não vou falar que é metafísico, porque eu vou arranjar briga com os meus colegas da filosofia. Eu joguei uma casca de banana para você e você não caiu. Pois é, justamente. Eu estou na psicologia, mas tô lembrando dos ensinamentos de casa ainda, né? Da filosofia. O que acontece? O que consiste, então, né, a sublimação na psicanálise? Tem coisas, né, tem determinadas pulsões, determinados desejos aí que nós temos, e todo mundo sabe disso, em si mesmo, né, que a gente não se orgulha muito deles,
né? É, no caso do Freud, isso vai ser, por exemplo, né, a sexualidade infantil, né, os impulsos infantis, incestuosos, né, do complexo de Édipo, essas questões todas aí, tudo aquilo que é desconfortável para o nosso eu, né? Essas pulsões aí que são vistas como desconfortáveis, principalmente a sexualidade, né? Os pontos da sexualidade que são vistos como desconfortáveis, que inclusive, né, rende muito debate até os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, né, que nós estamos discutindo isso até hoje ainda. O que acontece? Isso tem vários destinos. A gente pode fazer muita coisa com isso. A primeira coisa que a gente pode fazer, né, é deixar isso fluir livremente, né? Que é aquilo que é visto como perverso, né? O perverso é aquele que, né, que não tem o recalque, né, não tem esse entrave, não tem essas barreiras. A segunda possibilidade, a gente pode recalcar, a gente pode reprimir, né? Reprimir e deixar isso recalcado, e isso vai aparecer de outra forma, né? Isso vai surgir de outra forma, vai surgir esse recalque aí, se for um recalque mal feito, né? Ele vai surgir de outra forma, na forma de sintomas, né? De sintomas psíquicos, sintomas histéricos, psicossomáticos, enfim, neurose, etc, né? E uma outra possibilidade, uma outra alternativa é a sublimação. O que é essa sublimação? Primeiro, né, essas pulsões aí que eram chamadas de perversas na época do Freud, é, elas não podem estar recalcadas, né? Elas não podem estar amarradas, elas têm que estar livres. Então, nós pegamos, né, a energia libidinal, a libido dessas pulsões, né, e nós usamos essa libido, essa energia para fazer outra coisa. Outra coisa que, inclusive, é valorizada socialmente. É valorizada socialmente. Então, vou pegar um exemplo bem famoso, né? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, o Freud, inclusive, escreve, né, um trabalho sobre ele. Né? Ele fala que o Leonardo da Vinci ele foi uma pessoa muito, como que eu posso dizer, ele não deixou, né, que a sua sexualidade fluísse, né, livremente, e ele pegou, canalizou, né, essa energia libidinal dele para a arte e para a ciência, né? Então, o Leonardo da Vinci ele foi assim uma expressão, um dos maiores exemplos de sublimação, né, que o Freud traz. Mas a gente não precisa só pintar quadro e ser cientista, né, e ser pesquisador, ser, enfim, estudioso para sublimar, não. A gente pode sublimar de N maneiras possíveis, né? Mas, assim, os caminhos as possibilidades mais famosas, né, digamos assim, de sublimação é a ciência, a arte, né, o trabalho, o próprio trabalho, né? A gente sublima, né, trabalhando, seja esse trabalho qual for. A religião também, né? Nós sublimamos o nosso pai terreno, essa a relação que a gente tem com o nosso pai terreno, a gente sublima e transporta para um pai, né, soberano, para um pai bondoso, benevolente, poderoso, etc. Então, resumindo a situação, a questão da sublimação, é a gente pegar, né, os nossos conflitos, a gente pegar os nossos desejos e pulsões que muitas vezes são vistos como desconfortáveis socialmente, a gente dá um outro caminho, um caminho que não seja sintomático, um caminho que não seja prejudicial, né, que seja valorizado socialmente. E aí, o que isso tem a ver com a obra Angústia, né? Na obra Angústia, o Graciliano, ele é lá do Nordeste, né? Ele era lá do Nordeste. Ele traz, né, vários livros contando a respeito da miséria do povo, do sofrimento do povo, né? Do banditismo, né? A decadência dos senhores de engenhos, enfim, várias coisas que eu vou relacionar isso muito, né? Eu vou descrever isso muito com o conceito do mal-estar do Freud, né? Quem
aí não leu o texto Mal-Estar na Civilização, de 1930, né, vai perceber que é isso, o mal-estar ele é inerente a todos nós em qualquer cultura, em qualquer sociedade, né? A gente nunca vai poder fluir livremente os nossos desejos, né? A gente nunca vai poder... nós vamos estar sempre frustrados de alguma maneira, né? Vivendo em sociedade, vivendo em cultura. Se a gente não quiser se frustrar, não tem como, não há essa possibilidade de viver em cultura, e a gente precisa viver em cultura também, né? Não tem, não existe outra possibilidade. E esse mal-estar ele pode existir, né, do ponto de vista externo, cultural, né, e o mal-estar interno também. Essa relação nossa com as nossas pulsões, os nossos desejos. E aí, o que acontece? Falando, então, voltando à questão do Graciliano, na obra Angústia, ele conta a história de um homem chamado Luiz da Silva, e esse Luiz da Silva, ele é herdeiro, né, o avô era senhor de engenho, escravocrata, só que essa estrutura, né, ela entrou em declínio, ficou todo mundo pobre, e ele é ali um ser renegado da sociedade, né? Ele vive nas ruas, depois ele vai para a cidade, se torna funcionário público, né? E fazia também, ele escrevia alguns textos, ele trabalhava no jornal, escrevia no jornal também, e escrevia alguns textos ali para algumas pessoas e ganhava um dinheirinho em troca para essas pessoas falarem que esses textos eram delas. E ele vai juntando as economias, mora de aluguel, enfim, etc. Mas sempre permeado ali por essa relação aí, essa frustração, as questões pessoais dele. Em um determinado momento ele conhece uma moça, uma vizinha nova que chega, filha dos vizinhos novos. Ele se apaixona por ela, pede ela em casamento, ela aceita, porém ele não tem tanto dinheiro assim para poder dar um enxoval que ela queria, e ela então, né, deixa ele de lado e troca ele por um burguês, por um figurão burguês da cidade lá, chamado Julião Tavares, dono de uma empresa, um armazém de secos e molhados. E isso, né, mexe muito com ele, mexe muito com Luiz da Silva, incomoda muito. Ele já juntou, né, com todas as questões pessoais ali que ele trazia, de um ser, né, abjeto de si, renegado da sociedade, como que é a palavra? Deslocado, né, um ser deslocado ali, e culminando então com essa traição, né, por parte da moça com Julião Tavares, ele vai lá e assassina o Julião Tavares enforcado. E vem o que surge depois? Sentimento de culpa. Olha onde que ele aparece aí, sentimento de culpa e mal-estar, por quê? Isso começa a fazer muito mal para ele depois. Ele não é pego, ele não é punido, né, juridicamente, não descobrem que foi ele. Porém, ele começa a se autopunir. Ele começa a se autopunir. Ele entra num processo de fragmentação mental, de delírios, né, de confusão mental, de doença física também, né? É um processo ali bem complexo. E aí é onde que entra a sublimação, né? A sublimação é o seguinte: a história, né, o livro, é o relato contado pelo próprio personagem, pelo próprio Luiz da Silva, da sua história. Então, é como se houvessem dois autores, dois escritores na mesma obra. O Graciliano, né, que a gente conheceu, que é real, que foi real, né? E o livro, a obra Angústia, ela é o narrador principal, o personagem principal contando da sua história. Ele é o relato que ele sentou para escrever, e quando ele sentou para escrever esse relato, ele começou a lidar melhor com esse sentimento de autopunição, com essa questão aí, derivada tanto das questões que ele trazia anteriormente, né, quanto do assassinato.
Ele, quanto do assassinato que aconteceu. Angústia é autobiográfico? Sim. Uhum. Eu diria que sim. Você diria que o Graciliano matou um cara, então? Não, não vou dizer. Tá querendo me pegar de novo. Não. É que me ocorreu assim, não. É interessante, né? Ele colocar, ele sublimar de tal forma que ele não teria colocado como se fosse ele. Acho que talvez, não sei, teria que fazer uma pesquisa para ver se houve aí alguma coisa a respeito, hein? Sim, mas eu vou justificar o porquê do não, né? E me defender também, senão o pessoal da família do Graciliano, herdeiros do Graciliano, vão me processar aqui. Por que não? Pois porque o que acontece, né? A obra literária, ela não necessariamente é a expressão de fatos reais, né? Sim, Da sim. vida do escritor, mas sim de fantasias, né? Então, se a gente for pensar psicanaliticamente, né, todos nós temos uma culpa de assassinato aí, um desejo, não uma culpa, um desejo de assassinato que é derivado do nosso Édipo, né? Do nosso complexo de Édipo. Uhum. Acho que eu consegui me safar. E não necessariamente precisa ser uma obra toda autobiográfica. Parte pode ser, parte não, né? Mas é bem É, interessante, hein, rapaz? Essa forma de sublimação, ela é quase imperceptível. sim, O personagem sublimou contando a própria história. Eu pensei, sim. assim, porque eu não me lembro mais, tem tanto tempo que eu li, eu pensei que ele teria canalizado a culpa para um outro fato qualquer, que não fosse a própria história. Uhum. Mas é legal, bem interessante. Você fez um belo de um trabalho, cara. Belo de um trabalho. E eu suponho que você deva ter lido várias e várias vezes Angústia, né? Sim, então, obrigado pelo belo trabalho. Não, é um belo É, trabalho, sim. mas aí o que acontece, né? O Angústia, para você entender, você já tem que ler umas 5 vezes, né? Já começa por aí. Eu, na primeira vez, eu fiquei super perturbado, e principalmente aquele capítulo final, ele é muito complicado, muito complexo, né? Porque no último capítulo, começa a aparecer justamente essa fragmentação mental, né, do próprio Luiz. Então, o último capítulo é praticamente só delírio dele. É só delírio dele. Ele conta, eu sou aquela lagartixa que está subindo pela parede e não sei quem me derrubou. Ele fala dos outros personagens, os outros, o José Bahia, meu pai, meu avô, estão todos aqui comigo na cama. E, enfim, tem toda uma... ali é fragmentação pura, né? É delírio puro ali. Delírio, assim, deixa eu só me justificar, né? Delírio aqui, não estou falando de delírio psicótico, né? São coisas diferentes. Estou falando delírio aqui de outra ordem. Então, ali as fantasias dele, a complexidade ali mental dele naquele momento, aparece tudo nesse último capítulo. Aparece antes também, né? Porque a obra ela é um vai e vem, né? Ela é um vai e vem. Ele liga uma coisa na outra, do passado, no presente, no futuro. É bem complexo. Legal. Ok. Olha, eu queria te agradecer, Leandro, por separar esse tempo aí para conversar, pacientemente conversar sobre quantos anos de pesquisa? Dois, três? Então, no mestrado, né? 2 anos e meio, mas Uhum. agora de Freud, aí 2011, 10 anos. Ok, legal. Muito obrigado. A gente volta a conversar mais vezes no futuro aí, tá bom? Não, espero que sim, eu que agradeço muito pela oportunidade. A gente precisa, né? A gente está num tempo que a gente precisa de movimentos midiáticos, né? Para divulgar a ciência, né? Para divulgar as nossas universidades, para divulgar a nossa produção de conhecimento, que está sendo muito negligenciada, né? Então, o seu projeto, o projeto do canal Linha de Divisa, é assim, quando eu fui conhecer, né, fui ver, fui assistir, eu falei, nossa, é maravilhoso. Precisamos mais disso. Precisamos que você continue mais e que
e precisamos de mais outros também fazendo isso, e é um trabalho maravilhoso. Legal, Muito Leandro. bacana mesmo. Fiquei muito feliz de participar. Eu agradeço o reconhecimento e já aproveito para deixar aqui um recado para você que está nos assistindo, para curtir o canal, que é importante para dar um gás no canal, para que ele possa crescer. Curta, siga o canal, faça os seus comentários aí, concordando ou discordando do Leandro, porque faz parte da filosofia, o debate, e ele vai ficar extremamente grato e com certeza, vai interagir com você que fizer os seus comentários. Leandro, muito obrigado, um abração, a gente volta a conversar, tá bom? Obrigado, abração, valeu mesmo.